Esse tutorial tem algumas dicas de como usar a página do editor. Você já sabe criar um projeto, você já viu em outros tutoriais. Aqui eu vou criar um projeto para traduzir um arquivo, que eu já até coloquei em outro tutorial, mas vou colocar de novo, que é o CV da minha cliente Ana. Vai ser do português para o inglês. Português para o inglês, e eu tenho uma memória já de tradução de CVs que eu vou usar aqui agora. Eu já ensinei também em outro tutorial como criar a memória e como colocá-la aqui dentro, né? Então eu vou criar esse projeto novo, e aqui eu vou fazer o upload do currículo da Ana para fazer a tradução. Ele está aqui na minha pastinha. Dentro desses textos compilados, aqui está o CV da Ana, eu vou colocar do português para o inglês. Ali tu faz o upload bem rapidinho do texto, se o formato for, né, esse docx, então mais rápido ainda. Eu vou agora iniciar o processo de tradução abrindo o editor. Então eu coloquei em Open File e aí o editor se abre. Nessa página você consegue ver aqui, onde o mouse está passando, eu vou iluminar, olha, ele é o que está em azulzinho agora, aqui em cima, é o que a gente chama de o texto original, o texto de partida. Então ele aparece aqui, no caso, aparece o nome da cliente, né, aqui em cima, o texto de partida. Logo abaixo do texto de partida tem um espaço aqui, que é o espaço para a tradução, onde eu vou escrever a tradução, bem parecido mesmo com o layout do WordFast, né, para quem já usou. E aí, aqui embaixo tem o nome, né, e aqui tem as palavras que ele vai me sugerir como tradução. E aí, aqui no canto direito, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer, como colocar um comentário sobre a tradução desse segmento, eu posso split segment, eu posso dividir esses segmentos, por acaso o texto de partida ficar muito grande, por exemplo, esse aqui, número 2, que tem o endereço, eu achar que metade dele tem que ser em outro segmento, eu posso dividir o segmento. Aqui nessa setinha eu vou copiar o texto de partida para a tradução, no caso o nome da pessoa eu não vou mudar, né? Então eu poderia clicar nele, olha, automaticamente ele é digitado, o original aqui na tradução. Embaixo poderia ser o contrário, quer dizer, eu aceitaria a tradução que a ferramenta está me dando e aí ela passaria para cima. Aqui é para eu fazer o quê? Run question, run quality assurance, é para eu checar o spelling, o check, como se fosse uma revisão desse segmento, e aqui para eu aceitar essa tradução, que é o que eu vou fazer agora em confirmar. Então, eu mostrando para vocês essas opções aqui do lado, vocês estariam usando bastante o mouse na hora de fazer a tradução. Então, o endereço, por exemplo, eu colocaria Rua Campos Salles. Se eu fosse manter igualzinho estava, bastaria clicar aqui, ó, nessa setinha, e a tradução passaria para cima e depois eu confirmaria essa frase. Vocês estão vendo que está a tradução já confirmada, sem que eu precisasse mudar nada. O mesmo comando que eu uso para colocar essa setinha e a tradução que está ou de baixo ou de cima, passar para a barra de ferramentas, no caso agora seria o telefone e o e-mail, né? Da cliente aqui para ficar. Então, eu não mudaria o número do telefone, muito menos o e-mail dela. Então, eu poderia apenas copiar esse texto, né, de cima para baixo aqui. Existem outras formas de fazer isso, ao invés de você usar o mouse aqui. Tá vendo? Para confirmar, etc. Aqui tem uma colinha no ponto de interrogação do help. Tem uma colinha das nossas hotkeys, que são como se fosse um atalho para você não precisar digitar tudo ou usar o mouse tanto, porque a mão depois fica doendo, né? No caso, para autocomplete with full suggestion, você usar a sugestão toda que aparece, é só dar Shift Enter, né? Ctrl Space, você vai selecionar a próxima palavra que aparecer, Ctrl Enter, você vai confirmar e salvar aquele segmento, né? Sua memória vai começar, a sua TM começa a memorizar esse segmento, né? E aqui tem outras colinhas que você pode usar à vontade, né? Então, no caso aqui, ao invés de apertar, vou fechar isso aqui no X, ó, essas colinhas, ao invés de apertar aqui do lado para confirmar esse tick, né? Eu vou dar um Ctrl Enter, que funciona do mesmo jeito, para não precisar usar tanto o mouse, não é isso? Formação acadêmica, academic training, não é uma tradução que eu queira colocar para a formação acadêmica,
Então, eu vou substituir, não vou usar o academic training, eu vou colocar education background. E vou dar Ctrl Enter. MBA, tá vendo? Então eu vou traduzindo, quando eu não aceitar a tradução que a Lil está me propondo embaixo, eu posso escrever a tradução que eu quiser aqui, ela vai memorizar essa tradução e eu vou poder usar isso em próximas situações, né? No caso aqui, resumo, professional summary, bem legal essa tradução. Eu só vou substituir o summary, que apareceu aqui, por uma letra maiúscula e vou dar de novo Ctrl Enter para aceitar essa tradução. Então eu posso ir colocando as traduções ali e por aí vai até o final. Imagine que você, por exemplo, aqui, ó, MBA em Finanças com ênfase em Controladoria pela FGV. Eu quero saber como é que é controladoria. Então, por acaso, lá embaixo botou com comptroller, tá vendo? Tá um spelling aqui, né, errado. Vocês viram que para eu olhar controladoria, eu poderia de duas formas, olhar no dicionário, que aqui do lado tem um dicionáriozinho chamado Lexicon, que é a minha base de dados. Eu posso clicar nesse livrinho e abrir a base de dados e escrever a palavra controladoria aqui, ou simplesmente destacar a palavra, vou fechar aqui para ela abrir sozinha. Destacar a palavra controladoria aqui, selecionando, tá vendo, com o mouse, e aí aparecem aqui em cima essas três opções. No caso, essa lupinha faz abrir aquele lexicon que eu tinha falado antes, já digitando a palavra controladoria que era que eu digitaria. Em português, controladoria vira controller, em inglês, e aqui eu tenho o que é incrível, que eu adoro, são essas linhas de concordância em inglês e em português, me mostrando opções que vêm de textos já traduzidos nas Nações Unidas ou textos já traduzidos na União Europeia e aparecem aqui já com essa linha de concordância para eu ver outras opções. Deputy Controller, vice da controladoria, então Federal olha, Comptroller, tá aqui com um P também, Comptrollership, achei que era um spelling, não é? Controller General, Controladoria, Bean Counters. Então, tem várias opções para eu colocar a minha tradução aqui. Então, se por acaso esse termo eu gostar e querer colocar ele mesmo na minha term base, na minha base de dados, eu posso inserir, ó, add new entry, então eu vou colocar controladoria controller e vou apresentar o texto mesmo, aqui em inglês, em português, coloco o termo e faço a minha ferramenta memorizar aquela minha opção. Por enquanto, eu acho que isso é uma vantagem e tudo, mas o Lexicon, ele não pode ser baixado, o arquivo do Lexicon, que eu acho que é uma desvantagem. Eu já escrevi lá para a Liud perguntando, não tem como colocar esse Lexicon para ele ser separado da TM, só pelo menos para eu poder fazer um download dos meus glossários e reutilizá-los em outras ferramentas, se eu quiser, ou nessa mesma, por aí vai. Então, aperto aqui no X e ele volta para o lugar onde ele estava. E aí eu continuo fazendo a minha tradução. Tudo bem? Então, o que é bem legal aqui agora é esse comment. Eu posso inserir um comentário aqui sobre esse arquivo. Não achei essa tradução está difícil para o meu revisor poder olhar, ou para alguém que for olhar o meu texto depois, ou para mim mesma, né, como um recadinho para eu olhar depois sobre o que é que eu quero fazer com esse arquivo, né? Aqui eu não coloquei a tradução ainda, fiquei apertando Run. No caso, esse dashboard de edição, eu estou aqui em editor, vocês estão vendo? Ele é dividido em 3 partes, essa tela. Então, eu vou falar primeiro sobre essa do editor aqui, depois eu vou falar em outro vídeo sobre essa tag, onde aparecem as tags, e por último, o Q&A. Vou fazer só um resumo rapidinho sobre como elas aparecem. O editor, então, é a tela onde você vai colocar a tradução nos segmentos. As de tags são as etiquetas. Ela vai te mostrar, se por acaso dentro do texto aparece alguma etiqueta, como por exemplo, o nome da cliente está Ana Paula, e tem essa etiqueta aqui em cima, número 1, que é a que faz aparecer em negrito, tá vendo? Então, é para colocar negrito, itálico, alguma marca de texto, quebras e etc. Geralmente, eu nem olho essa parte, porque eu quero que a formatação fique o mais parecida possível com o que eu tenha colocado, né, o original. E a Q&A, que é a Quality Assurance, é para você poder ver o texto de partida e o texto de chegada um do lado do outro.
Aqui as traduções que eu já coloquei, elas aparecem aqui, as que faltam colocar ainda estão em branco aqui do lado, né? Mas eu consigo ver o texto um do lado do outro. E aí, quando eu coloco esse Quality Assurance, geralmente é para eu fazer o processo de revisão. Então, eu vou revisar o texto e vou olhar se está tudo direitinho. Geralmente, o ideal é que a gente possa dormir no outro dia, olhar, ou pedir alguém para olhar, né? Então, já falei mesmo das três opções que tem dentro da tela de tradução do LILT, essas três: o editor, as etiquetas e a qualidade, né? A revisão, o processo de revisão final, o Quality Assurance aqui. Espero que vocês tenham gostado e achado bem fácil a ferramenta LILT.